Quem que teve a ideia desse programa? A gente na reunião de pauta de segunda-feira. Vamos dar munição pra galera aí que fica. Tá vendo, né? Acabou, não tem mais nada. O Brasil acabou, né? O Brasil acabou. O Brasil acabou. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, porque a pergunta é a seguinte: quem deve ser o camisa 9 da seleção? É na Copa ou agora, tipo amanhã? Hoje? Hoje na Copa. Não, mas na Copa tem um ano quase. Então vamos hoje. Hoje ou na Copa? Hoje. É, na Copa é mais legal, na Copa. É melhor na Copa, porque a gente projeta e tal, a margem... Porque agora é muito, tipo assim, só tem uma bola quicando aí. Então fala de hoje, mas já projeta pra Copa. Perfeitamente. Então... é hoje / Copa, fechou? Ó, tem uma galera aí. Na arte aqui tem 5, mas eu diria que a gente tem 8, 9 opções e uma que não aparece aqui, que é a minha preferida. Mas vamos ver. Cara, porque assim, a seleção precisa de fato de um camisa 9? Esse é um ponto também pra gente discutir aqui. Do jeito que o Ancelotti montou o Real recentemente, e foi bem, né, o Real. Precisa de um 9? Ele chegou a ter o Benzema, mas depois ele tinha o Vinícius e o Rodrigo, depois ele teve o Bellingham infiltrando ali, agora ele tá usando o Mbappé, que não é necessariamente um 9 e tal, ao lado do Vini. Inclusive tá um debate lá na Espanha, eles podem jogar juntos ou não, vocês que acham que só aqui que a gente causa polêmicas vazias. Mas a polêmica vazia é algo que nasceu junto com o futebol, pô. Não tem ponto de correr. E aí, não sou eu que escolho, são vocês que ficam no bar discutindo. Mas quem é o 9 da seleção? Não tem mais ninguém, acabou-se. A seleção não sei o que mais lá. Só que se a gente for olhar, nessa imagem aqui, a gente tem o 9 do Chelsea, um cara que é reserva do Real Madrid, o 9 do Flamengo, um cara que acabou de ir pra Premier League, mas campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e um 9/10, alguma coisa do Manchester United. Não estamos tão mal assim. Fora que a gente tem o Rodrigo, que não tá aqui, não é 9, mas é do Real, o Rafinha, que não é 9 e tá no Barcelona, então a gente tem talento espalhado por aí. Eu não diria que temos um problema de peça, mas eu acho que talvez aquela identificação, o match desse camisa 9 com a seleção ainda não aconteceu. Então esse lugar tá vago. Na minha cabeça, né? Pode ser que na cabeça do Ancelotti não esteja. Então vamos lá, o primeiro usado pelo Ancelotti foi quem? Richarlison. É pra ser ele agora e na Copa? Não, né? Inclusive, assim, ele foi por uma circunstância e não aproveitou a chance. O Richarlison na última temporada, 26 jogos, 5 gols, 2 assistências, vem de fases ruins. Não tô julgando aqui o Richarlison enquanto jogador, acho que ele tem uma história legal, fez a Copa de 2022, ele foi muito bem, mas eu acho que de lá pra cá o Richarlison perdeu espaço e eu não vejo nem razão para ele ser convocado. A única vantagem é que jogou com o Ancelotti, talvez o Ancelotti veja nele um jogador de mais confiança do que os outros. Dito isso, não é pra ser o Richarlison. O Pedro hoje tá num limbo, né? Ele não é titular do Flamengo, mas é extremamente talentoso. De um ano pra cá, convocado, lesão gravíssima, voltou até bem, aí faltou sequência, aí depois foi exposto pela diretoria do Flamengo, teve aquela questão pública com o Felipe Luiz, do Felipe reclamar da postura do Pedro nos treinos, aí ele volta a ser relacionado, joga contra o Fluminense, mete gol, e assim, é inegável que o Pedro é um 9 muito diferente, né? Por mais que tenha um corpanzil grande e tudo, ele tem uma qualidade técnica, um mapeamento de jogo, um refino até nas ações, eu gosto muito, e se imaginava, talvez em algum momento, que ele seria o 9 da seleção, porque ele era uma peça muito específica, né? Só que talvez falte ao Pedro uma prova num nível além, né? Por ele não foi basicamente usado na Copa do Mundo, quando se imaginava que o Pedro seria preparado para a Copa do Mundo. Chegou ali no grande nível de enfrentamento, o Flamengo existiu sem ele e fez uma Copa do Mundo relativamente boa, né? O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique. Então assim, hoje é para ser o Pedro, se a gente olhar a temporada, são 18 jogos, 6 gols, 3 assistências, sem ser um titular, né? O Pedro hoje é fundamentalmente um reserva do Flamengo. Não sei quanto tempo essa situação vai mudar, se vai para agora já altera, se não, enfim. Hoje, na temporada, no Felipe Luiz, no Flamengo do Felipe Luiz, por enquanto, o Pedro é um reserva. Então assim, eu gosto muito, mas eu não vejo justificativa para ser o Pedro agora e ainda mais projetando para a Copa. Ele pode voltar a viver uma fase maravilhosa. Quando ele estava no ápice da carreira dele, ele teve uma lesão séria, inclusive na seleção, né? Com uma lesão de ligamento e tal. Então assim, hoje não dá para ser o Pedro, por mais que eu adore. Caio Jorge tá vivendo um momentaço no Cruzeiro. 21 jogos, 14 gols e 4 assistências. É um cara, assim, de muita explosão, de muito senso de posicionamento, de ótimo poder de finalização. Vive uma grande fase, talvez se a gente olhar vários aqui, ele briga para ser o que vive a melhor fase, ali junto com o Marcos Leonardo, que eu vou citar já já. Só que assim, acho que talvez falte ao Caio Jorge para justificar hoje e eu tô falando aqui de titularidade, tá?
lá, o programa fala do titular, quem tem que ser o 9 para agora e provavelmente para a Copa. O Caio Jorge tem pouca rodagem, né, de seleção, e nesse nível de enfrentamento que a gente projeta, assim, a passagem pela Juventus e pelo Frosinone acabou sendo um pouco decepcionante. Então acho que nesse nível de exigência que a seleção pede, a gente ainda não sabe qual é o Caio Jorge. E eu acho que isso vale um pouco pro Pedro também, né? Assim, o Pedro com a camisa da seleção não tem muita justificativa pra gente ficar bancando que tem que ser ele aqui. Marcos Leonardo, os números são disparadamente os melhores jogando num nível muito alto, né? Porque assim, o Al Hilal é um time europeu fora da Europa, praticamente em termos de elenco. Marcos Leonardo, acho que dá pra cravar que de todos é quem teve a melhor temporada aqui. 46 jogos, 30 gols e 3 assistências, muita força, muita explosão, muito senso de posicionamento também. Porém, fica aquela dúvida, né? A passagem pelo Benfica, ela é discretíssima, muito ruim. E em termos de rodagem de seleção, é uma aposta total. Hoje, eu acho que tem que ser um cara com um pouco mais de experiência, pelo menos para agora. E aí a gente testa, projetando a Copa do Mundo, se o cara se sustenta até lá. E aí tem muita vantagem para a galera de Premier League, por exemplo, né? Que o nível de enfrentamento é altíssimo. E a cobrança, acho que não há dúvida de que é a liga mais competitiva do mundo. Por mais que a gente tenha vivido uma insanidade em algum momento aí durante a Copa do Mundo, de querer ficar questionando, né, se a Champions é tudo isso mesmo, se a Premier League é tudo isso mesmo e por aí vai. Eu até falei isso no de placa esses dias. Eu acho que o desrespeito que a gente projeta que os europeus têm com a gente tem com os times da América do Sul, por exemplo. Que aí chega na Sul-Americana, um time é eliminado, fala, mas também não quis. Brasil não olhou bem para a Sul-Americana, não estava querendo jogar a Sul-Americana. Então acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso aí. Dito isso, acho que o Marcos Leonardo merecia chance na seleção, mas não para ser o novo titular agora. O Endrick é outro que fundamentalmente é um reserva, não sei qual vai ser o futuro do Endrick, se ele vai continuar no Real Madrid ou não. Jogou com o Ancelotti e acho que claramente o Ancelotti não tinha o grau de confiança necessário no Endrick. 41 jogos na temporada, 7 gols e nenhuma assistência. Tem estrela, isso é fato. As poucas vezes que teve ali com a seleção, acho que ele, num geral, foi melhor do que pior. Mas a dúvida é, ele tem a confiança do Ancelotti? Tem justificativa para o Endrick ser o titular da seleção agora e olhando para a Copa do Mundo? Eu acho que quando terminou 22, em algum momento no ciclo, principalmente ali em 23, né, que ele bota o brasileiro no bolso e tal, tinha muita gente que cravava, putz, o 9 da seleção é o Endrick. Mas, nesse momento, claramente não é. Matheus Cunha aparece aqui. Matheus Cunha acabou de ir para o United na temporada passada. 36 jogos, 17 gols e 6 assistências, números bons, porém, vale lembrar, sem jogar como camisa 9. O Matheus Cunha, recentemente até, teve chance na seleção e acho que não foi mal. E pode voltar. Hoje, eu apostaria todas as minhas fichas nele para ser o 9 da seleção. Não porque para jogar de 9, eu ainda prefiro o João Pedro e o Igor Jesus. Para agora. Mas ele vai para um desafio grande e pode ser que se consolide. Dito isso, tecnicamente falando, em termos de característica, eu acho o João Pedro e o Igor Jesus jogadores melhores que o Matheus Cunha, por mais que a temporada passada dele tenha sido boa, mas não jogando como 9, ele jogou como um 10, né? E aí, para jogar de 10 na seleção, tem muita gente na frente dele, inclusive Neymar, Rafinha, Rodrigo e por aí vai. O Igor Jesus, que eu citei aqui, ele sai do Botafogo com 28 jogos, 9 gols e 1 assistência, e na temporada passada, que foi o grande momento do Igor Jesus, também nem foi um caminhão de gols, né? O Igor fez pouco mais de 30 jogos, fez 8 gols e algumas assistências lá. A questão é, o Igor é esse goleador que a gente quer, mas ele gera muito jogo, né? Um cara muito forte, ataca a profundidade, joga bem de costas, é um cara que, faz pressão alta, entrega muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas. E por último, o João Pedro, que fez uma baita Copa do Mundo de clubes, é campeão do mundo, inclusive, pelo Chelsea, contratação para o meio da competição e já chegando, pegando a titularidade para si. E já jogava bem antes, só que talvez você não via, né? E aí ele era convocado para a seleção, mas como ele era um jogador do Watford ou do Brighton, aí você cornetava, né? Mas como assim? O João Pedro, que saiu daqui do Brasil muito bem falado, talentoso, todo mundo sabia que ele era. Olhando para características em termos de talento bruto, talvez de todos seja o mais talentoso. Ele não se limita a ser só um 9-9, é bom passador, tem achada, tem drible, tem posicionamento, ficou claro que tem estrela, ataca bem espaço, mapeamento de lugar. Olhando para os camisas 9, eu acho que o momento é o do João Pedro. Fosse para ser amanhã o camisa 9 da seleção, eu acho que seria o João Pedro, que já teve 3 jogos pela seleção e nunca fez lá grandes coisas, inclusive ficou arranhado em alguns momentos ali, porque a gente tem essa sanha, né, de queimar os jogadores muito rápido e achar, não serve mais não. Aqui veio e descarta, né? A gente
A gente fez isso com o Murilo, fez isso com vários outros jogadores aí. Ameaçou fazer com o João Pedro, mas a ida pro Chelsea talvez tenha chancelado de novo que, putz, será? Porque o Chelsea não é maluco, né? Você pensa, o cara tava no Watford, no Brighton, você tem a desculpa de falar, pô, não dá pro 9 da seleção ser do Watford ou do Brighton, mas que eu acho o argumento uma merda. Mas agora que ele é o 9 do Chelsea, aí talvez você aceite, né? E de novo, os números são muito bons, né? Do João Pedro, 35 jogos na temporada passada, ainda não pelo Chelsea, mas aqui tá contando como a Copa do Mundo foi na temporada passada, tá aqui no bolo ainda. 35 jogos, 13 gols e 7 assistências, né? 20 participações em gol, gerando muito jogo. Hoje, acho que deveria ser o João Pedro. Porém, quando eu falei que o cidadão não estava aqui na arte, aí projetando Copa do Mundo, tá? Vai ser muito difícil coexistir todos os talentos ali. Até para marcar lá em cima, para sustentar disputa no meio-campo, o Ancelotti tem uma dor de cabeça gigante para resolver. E eu acho que o 9 da seleção tem que ser um falso 9. E esse falso 9, para mim, é menino Ney, não tem muito ponto de correr. Ou jogar com 2 atacantes, como o Real Madrid do Ancelotti fez. E aí tinha Vini e Rodrigo e o Bellingham jogando ali nessa última peça de meio-campo com total liberdade para atacar a área. E aí, se você imaginar que na temporada retrasada, né, o 9 do Real foi o Bellingham em alguns momentos, na seleção esse papel pode ser do Neymar sem problema nenhum. Inclusive eu sou a favor de que o Neymar jogue cada vez mais perto do gol. Ele no Santos tem ido construir lá de camisa 8 em vários momentos, né? Nem de 10. E aí depois ele tem mais de meio campo para percorrer até pisar na área. E a gente viu no jogo contra o Flamengo que ele perto da área vai gerar perigo. Girou como um camisa 9 e meteu o gol da vitória. E no jogo seguinte, o Santos perdeu pro Mirassol, o Santos pouco produziu, mas o pouco que produziu saiu dos pés dele. Então, projetando que o Neymar vai ter sequência e vai estar firme e forte, eu acho que o 9 da seleção tem que ser um falso 9. Um jogador de mobilidade, olhando para os últimos times do Ancelotti e o que tem aí. Porque assim, para coexistir Vini, Rafinha, Neymar, vai ter que usar ele de falso 9 e vai ter que fortalecer o meio-campo ali, imaginando também as seleções que a gente tem que pegar para ser campeão do mundo, porque também não dá para ser campeão pegando só seleção meia-bomba, né? No mata-mata, você fatalmente vai pegar 2, 3 seleções fortíssimas de primeira prateleira, onde o meio-campo ali é bizarro. Então, assim, olhando só para os 9-9, ou para essa galera aqui, João Pedro, para mim o mundo ideal, Neymar de falso 9. E aí os comentários estão aí para você dar a sua opinião. Avenida Aleatória. Qual é o meu número preferido no futebol? Bem, aqui eu vou advogar em causa própria. Você vai falar, isso aí nunca chutou uma bola. E que é o mesmo papo imbecil de sempre, né? E aí eu lamento, quem viu, viu, né? Agora com um monte de lesão. Eu sempre gostei da camisa 10. Não tem muito ponto de correr, pra mim é um número muito enigmático e muito simbólico desde moleque. Por mais que na base e nas escolinhas que eu joguei, eu sempre joguei muito com a camisa 8. Ela sempre me marcou muito, não sei por qual razão. Por função também, né? Porque eu jogava ali de meio campo de segundo homem em vários momentos, por mais que eu goste de jogar de armador de fato, mas a camisa 8 me apetece. E a camisa 5 também, depois do Zidane, eu passei a gostar muito da camisa 5. Inclusive, fui tricampeão da Copa Imprensa lá no Rio de Janeiro com a camisa 5. Eu gosto muito da camisa 5. Dito isso, 10, 8 e 5. Pra mim essa... E eu era muito fã do Romário, então eu gostava muito da 11. E gostava do Bebeto também, então eu gostava muito da 7. E eu acho muito marcante o número 14 por causa do Cruyff. Eu gosto de quase todos os números, né? Deu pra perceber aí. Mas na minha hierarquia, 10, 8 e 5. E a sua hierarquia de números? Ah, mas por que, Fumio? Porque sim, pô. Porque tem um jogador que te marcou, porque era a função que você jogava. Tem um monte de razão. E só um parênteses aqui. Eu, no lugar do Yamal, não teria pegado a 10 do Barcelona, tá? Só pra deixar claro. Eu construiria a minha identidade com a 19. 9 mais 1, 10. E ninguém tem história com a 19 do Barcelona. Ah, mas o Messi passou por esta camisa. Porra, mas num período minúsculo ali. Jogou com a 19, com a 30 e com a 10. Eu não teria trazido pra mim essa pica. Mas, porra, o Yamal é pica, né? Então, ele se resolva lá, cada um com seus problemas, como diria o Tropa de Elite, cada cachorro que lava a sua c... Um abraço, hein?